Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós já falamos sobre este assunto aqui nos Reflexões Diárias, mas o que precisamos compreender de início é que estes irmãos de Jesus não são irmãos de sangue, e sim primos, porque no idioma e na cultura hebraicos, a palavra primo não é utilizada. Usa-se outra expressão que significa parentes em geral, que é utilizado inclusive para primos, irmãos e também para outras formas de parentesco. Isso na cultura e no idioma hebraicos. O que importa dizer é que esses irmãos de Jesus, que foram também citados em Marcos 6, versículo 3, são filhos de Maria de Cleófas, que também é uma parente de Maria, mãe de Jesus, que pode ser também prima. Feita esta observação, é importante frisar que este evangelho está nos dizendo que não é o sangue que nos faz irmãos dentro do corpo místico que é a igreja, cuja cabeça é Cristo. Jesus fala: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Neste ensinamento, Jesus não está diminuindo a sua mãe, até porque Jesus é Deus e Deus é amor. Jesus é Deus encarnado, é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Portanto, não poderia rejeitar ou desobedecer a um dos 10 mandamentos de Deus, que é o de honrar pai e mãe. Jesus não diminuiria a sua mãe com isso. Nos evangelhos, Jesus não está criticando a sua mãe. Não. Ele não está dizendo: não, minha mãe não é importante ser minha mãe. O importante é fazer a minha vontade. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que assim como a minha mãe, que faz a vontade de meu Pai, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse também é minha mãe, meus irmãos, está dentro do corpo místico que é a igreja. Uma vez batizado, nós sabemos, estas pessoas, cumprindo a vontade de Deus, se integram a esta família, se tornam irmãos de Jesus, templos do Espírito Santo e filhos de Deus. Jesus não está dizendo, pelo contrário, bem-aventurados são os que me ouvem. Não, ele está dizendo que aqueles que são seus familiares, assim como sua mãe, seus irmãos, que poderiam até ser os apóstolos, Jesus menciona os apóstolos em outras passagens como seus irmãos de fé. Jesus está confirmando que assim como sua mãe, que disse ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, assim como sua mãe e seus irmãos de fé, ou aqueles que se aproximam e querem seguir os seus ensinamentos, são esses sim que se tornam seus familiares, em uma essência comum de fazerem a vontade de Deus. Uma outra observação que cabe aqui é que essas pessoas, essa mãe e esses irmãos que estão chamando Jesus, não estão de maneira alguma importunando o mestre da vida. Seria indigno da mãe de Deus estar envolvida em uma situação assim. Logo, uma vez que a razão de terem vindo os parentes de Cristo, sua mãe e seus primos, seus parentes, para lhe falar, esta razão, vale dizer, não é revelada. E aqui, meus irmãos, nós devemos simplesmente confessar a nossa ignorância. As Sagradas Escrituras não dão mais detalhes. Entretanto, dentro do contexto,
podemos afirmar com toda segurança que se a mãe de Jesus está envolvida, a razão desta interferência, desse chamado, só pode ser uma razão boa e piedosa. Jesus Cristo, com essas palavras, está nos ensinando duas coisas. A pregação do Evangelho não deve ser condicionada nem interrompida por motivos de sangue. E do Evangelho da Santa Fé Católica deve surgir uma nova forma de parentesco, mais espiritual, mais profunda, mais duradoura. Jesus nos ajude a sermos seus irmãos na fé, autênticos irmãos que fazem a vontade de Deus Pai. Obrigado, Senhor. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.